Olá, meus irmãos, a paz do nosso Pai e do nosso Salvador estejam com todos vocês, irmãos. Meus irmãos, hoje eu vou fazer esse vídeo. Quero explicar um pouquinho a respeito do nosso Pai e do nosso Messias. No livro de Números, no capítulo 23, no verso 19, está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas aí eu te pergunto, será mesmo que nosso Pai não é homem? Vamos ler João 8, no verso 28, diz assim: Disse-lhe o Messias, pois, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Meus irmãos, o nosso Salvador estava falando aqui que Ele é filho do homem. Então, meus irmãos, quem está mentindo? Ou melhor, eu pergunto, dá para acreditar em Moisés, que escreveu um livro de Números? Porque Moisés afirmou, Deus não é homem. Mas o Messias afirmou, eu sou filho do homem. Se vocês analisar, tem várias passagens dessa, o Messias, o nosso Salvador, afirmando ser filho do homem. Agora eu quero ler Gênesis 1, no verso 26. E disse o nosso Pai, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Meus irmãos, nosso Pai, o nosso Messias, quando decidiram juntos, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Se nós somos imagem e semelhança do nosso Pai, irmãos, se o Messias disse que ele é filho do homem, será que o Messias mentiu, irmãos? O nosso Salvador não mente, irmãos. Ele não mente, jamais. Ele afirmou várias vezes, eu sou filho do homem. Agora eu quero ler outro texto, Lucas 24, verso 36. E falando eles, aqui essa passagem aconteceu depois do que o nosso Salvador já estava com o corpo glorificado, ressuscitado. E falando eles destas coisas, o mesmo Messias se apresentou no meio deles e disse-lhe, a paz esteja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E os discípulos, não crendo ainda, por causa da alegria, e ficando maravilhados, disse-lhes, o nosso Messias dizendo, tendes aí alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhes parte de um peixe assado e um favo de mel.
E o Messias pegou e comeu diante deles. Então, meus irmãos, o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Pai, não é nenhum Gasparzinho, irmãos. Quando o nosso Salvador ressuscitou com o corpo glorificado e apareceu diversas vezes aos nossos antepassados, nossos irmãos apóstolos, tipo explicando para eles, porque o nosso Salvador foi o primeiro a ser ressuscitado e mostrou, ó, vocês estão me vendo? Eu não sou nenhum espírito, eu não sou nenhum Gasparzinho igual vocês pensam. Por acaso um espírito tem carne e osso? Claro que é totalmente transformado, irmãos. Não é especificamente, justamente nós olhando para o espelho, irmãos. É um pouco diferente. É um corpo glorificado. E o Messias comeu diante deles várias vezes, irmãos. Analisem as escrituras, vocês vão ver. Mas lá em João 4, nosso Messias disse que o nosso Pai é Espírito. Por isso devemos adorar em espírito e em verdade. Mas quando ele fala que o nosso Pai é Espírito, irmãos, ele está se referindo que para nós ter um acesso, um contato, uma conversa com o nosso Pai, é só em espírito, irmãos. É só em pensamento. Não tem como você conversar com o Pai de outra maneira. Igual mesmo o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios. Não lembro qual capítulo agora. Mas ele afirma assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos. O que seria a língua dos anjos, irmãos? A língua dos anjos não é igual vocês veem no sistema religioso. Eles ficam enrolando a língua, falando que está falando em línguas. Línguas estranhas. Línguas de anjo. Não é assim, irmãos. Língua de anjos. Eles não conversam assim igual nós, assim, fisicamente, assim, com a boca, irmãos. É em pensamento. É em espírito. Pensamento, irmãos. Isso que ele estava querendo dizer. Se você quer adorar o Pai, amar o Pai, ame em espírito. Converse em espírito, em pensamento. Aí você tem acesso com ele. Meus irmãos, agora eu quero ler Evangelho de João, capítulo 21, no verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Diz-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada pegaram. E sendo já de manhã, o nosso Salvador se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era ele. E disse-lhes, pois o Messias: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam ele: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco. Lançaram, pois já não podia tirar a rede pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem o nosso Salvador amava disse a Pedro: é o Salvador. E quando Simão Pedro ouviu que era o Salvador, ele cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. No verso... Agora eu vou pular aqui algum verso aqui. Leio um texto inteiro, mas eu vou pular algum verso aqui para o vídeo não ficar muito grande. No verso 11: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo muitos, não se rompeu a rede. Disse-lhe o Messias: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o nosso Salvador.
Chegou, pois, o nosso Messias e pegou o pão e deu-lhes a eles, semelhantemente, o peixe. Outra vez o nosso Messias come com os nossos discípulos, com os nossos irmãos. Apocalipse 22, irmãos, no verso 2 diz assim, ó, no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores servirão para a cura das nações. Meus irmãos, se no reino do nosso Pai, nosso irmão João viu a árvore da vida, que dá os seus frutos durante o ano inteiro, a cada mês, será que é para ficar de enfeite, irmãos? Meus irmãos, os anjos comem, irmãos. O nosso Salvador come, irmãos. O nosso Pai come, irmãos. O Messias afirmou: eu sou filho do homem. Ah, mas está escrito em Números lá que Deus não é homem para que minta. Irmãos, eu já disse e repito. Dá para acreditar em Moisés? Bom, meus irmãos, creio que, apesar de vários irmãos entenderem o que eu estou falando, acredito que você é criticado também por isso, mas temos que falar a verdade, né, irmãos? Bom, meus irmãos, abraço a todos. Fiquem na paz do nosso Pai sempre, em perseverança, se alimentando do pão da vida, partindo com os irmãos. E ajuda aqueles fisicamente, a quem está à tua volta, aqueles que necessitam, seja com alimento espiritual, seja com alimento físico, irmãos. O que vale é fazer com amor, como o apóstolo Paulo diz, que sem amor de nada vale. Um abraço a todos, ficam todos na paz. Até.